Zuko sozinho é tido por muitos como um dos melhores episódios de Avatar, seja pela maneira como ele retrata a guerra, por tratar o Reino da Terra como os vilões do episódio e Zuko como o herói, e por muitas outras razões. Mas eu quero destacar um outro elemento magnífico deste episódio ao longo dessa análise: a sutil e monumental construção de mundo. Eu garanto pra você que este vídeo vai te fazer olhar para esse episódio de maneira diferente. Aproveite para deixar o like no vídeo e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, e vamos começar a análise. Livro 2, Terra, capítulo 7, Zuko sozinho. O episódio abre com Zuko faminto e desidratado. Ele cogita roubar de um casal, mas desiste quando percebe que a mulher está grávida. Veremos esse casal novamente em outro episódio. Zuko está passando por um campo cheio de projéteis do Reino da Terra. Reparem que a grama já cresceu por cima deles, e alguns estão afundando no solo. Isso se chama exposição ambiental. O roteiro está deixando claro através dos detalhes do cenário que houve uma batalha aqui. Isso nunca é dito no episódio, e apesar de esse cenário estar em cena por poucos segundos, ele nos diz muita coisa. A arquitetura do episódio também nos revela detalhes sobre o Reino da Terra. As casas dessa vila são feitas de madeira, diferente dos prédios e casas das cidades de Omashu e Ba Sing Se, os grandes centros militar e comercial do Reino da Terra. Isso nos conta que, devido ao fato dos dobradores de terra estarem sempre nas linhas de frente da guerra ou auxiliando as grandes cidades governamentais, não resta uma força de trabalho de dobradores de terra em pequenas aldeias como a deste episódio, tornando as casas de pedra um privilégio daqueles com mais poder aquisitivo. Detalhes como esse fazem não apenas o mundo, mas o tom da história tomarem conta e brilharem. Pensem em como nada disso que mencionei até aqui no vídeo foi colocado na série com palavras. Nada. Tudo é minuciosamente trabalhado como pano de fundo para auxiliar a história, dando vida à atmosfera que se deseja criar. Pense em Senhor dos Anéis ou Game of Thrones como exemplos. Em ambos os casos, Tolkien e Martin criaram universos de fantasia medieval onde elfos, magos e dragões transbordavam uma atmosfera mágica para seus respectivos mundos. Só que aí, a história de Senhor dos Anéis começa, e vemos um mundo onde os elfos e magos parecem não ter mais tanta influência como um dia tiveram. Isso gera uma atmosfera sóbria, soturna, e passa a sensação de mundos que perderam sua magia. A sensação de que a era dos elfos, magos e dragões acabou. Isso é obviamente proposital e nos faz pensar em como tanta informação crucial para dar suporte àquela história pode estar ali sem ser dita com palavras. Simples. Isso é construção de mundo. O Gandalf aprova essa minha explanação, não é mesmo, Gandalf? Zuko está passando por uma crise de identidade aqui. Ele está sem seu tio pela primeira vez e quando perguntam seu nome, ele tem dificuldades em responder. Não apenas porque não pode revelar sua identidade a pessoas do Reino da Terra, mas também porque ele mesmo já nem se reconhece. Quem é Zuko? Essa pergunta martela a mente dele mais vezes do que ele pode contar aqui. Afinal, ele certamente não é mais aquele garoto rabugento que apenas quer recuperar a sua honra. Ele tenta se livrar da sua faca dando para Lee, o que, como sabemos, dá errado, pois Lee acaba se metendo em encrenca com ela. É como se o mundo estivesse dizendo a Zuko que não adianta tentar fugir de quem você é. Identidade. Esse é um tema importantíssimo no episódio. Assim como as espadas do Espírito Azul, Zuko é tanto o príncipe renegado como aquele garoto bondoso, as duas lâminas da mesma espada. Não se esqueça, são espadas duplas, duas metades da mesma arma. Não as veja separadas porque não são. São duas partes diferentes de um todo. Com o tempo, ele vai tentar achar esse equilíbrio. Aliás, ele tenta nesse episódio. E é por isso que ouvir do Lee que ele o odeia dói. Dói muito. É sua. Fique com ela. Não, eu te odeio. Isso dói, porque Zuko é punido por fazer a coisa certa. Mas essa família já viu muita destruição, perdas e dor pelas mãos da Nação do Fogo. E de repente eles descobrem que Zuko é o príncipe da Nação do Fogo. Dói a Zuko ser odiado por ser quem é, mas ele entende. As pessoas estão apavoradas com a Nação do Fogo. Elas não veem nossa grandeza. Elas nos odeiam e merecemos isso. E é sozinho que ele tem que descobrir como mudar isso. Afinal, sabemos que será Zuko sozinho que vai redimir a Nação do Fogo no futuro. Temos flashbacks importantíssimos nesse episódio, e num deles, vemos Azula dizer a Zuko que o pai deles vai vir matá-lo a mando de seu avô. Então Zuko se deita e repete várias vezes que Azula sempre mente. Azula sempre mente. Azula sempre mente. Azula sempre mente. Essa cena é brilhante porque o assustador é que nem Zuko e nem mesmo nós sabemos dizer se Azula está mentindo ou não. Ele não repete Azula sempre mente apenas por ser verdade. Ele repete como um mantra,
para que ele mesmo não esqueça e jamais volte a confiar nela em momento algum. Azula sempre foi fria e calculista, mas nesse episódio vemos como ela se enxerga como soldado e quer ser vista assim. Ela nem se importa que o Iroh perdeu seu filho, seu primo, e zomba dele por não terminar seu dever em Ba Sing Se, como um verdadeiro general faria. Isso é a Azula pensando como seu pai. Se tirar o Iroh da linha de sucessão por estar abalado pela morte do filho, então seu pai teria o caminho livre para suceder o trono no lugar de Iroh. Então vemos a mãe de Zuko se despedir dele e depois descobrimos que o avô deles morreu. E eu adoro como a série não nos conta exatamente o que aconteceu. Você tem que juntar as peças do quebra-cabeça. Avatar é uma série muito inteligente, porque ela não te dá 4. Ela te dá 2 mais 2. O que aconteceu aqui é extremamente pesado. Ozai se ofereceu a seu pai, avô de Zuko e de Azula, para ser o próximo Senhor do Fogo, excluindo Iroh da linha de sucessão. E Azulon não gostou nem um pouco disso e ordenou que Ozai matasse seu primogênito, Zuko, para entender pelo que Iroh estava passando. Ozai ia fazer isso, então a Azula não mentiu aqui. Zuko seria morto por seu pai, mas sua mãe o salvou sem que ele soubesse. Ela conspirou com Ozai e o convenceu a matar Azulon, o próprio pai, para que Zuko fosse poupado, e Ozai seria o novo Senhor do Fogo. Por isso, Ursa foge e abandona seus filhos. A cena do lago com os patos representa isso. Esse pato ataca Zuko quando ele mexe com o pato menor, simbolizando a mãe protegendo seu filho. Zuko, todas as mães são assim. Se você mexer com os filhos delas, não! Azula, assim como Zuko, tem uma enorme dificuldade em enxergar a si mesma. Zuko costuma reagir com raiva nessas situações. Já Azula mente. Mente que é a melhor soldado que seu pai poderia querer, até que isso se torna sua realidade. Quando Zuko ganha uma faca do tio Iroh e ela uma boneca, ela a queima, percebendo que seu tio não a vê como o soldado que ela é, diferente de seu pai, que sabe exatamente de seu potencial e como utilizá-lo. Mais à frente, perto do fim da série, veremos Azula perder o controle que ela sempre demonstrou ter. Sua frieza, sua compostura, seu cálculo. Acontece justamente quando ela percebe que seu pai não a quer mais como soldado, e sim como a Senhora do Fogo. Ela é forçada a se ver como a mulher que ela nunca foi capaz de perdoar. Sua mãe. Azula não mente apenas para Zuko, mente para si mesma. Mente que não ama sua mãe, pois é mais fácil cortar esses laços para ser um soldado, livre de emoções que te enfraquecem. Mas nem mesmo Azula pôde escapar da verdade. Sua mãe, Ursa, conseguiu salvar Zuko antes de fugir, mas ela não teve tempo de salvar Azula de si mesma, de suas mentiras. É verdade que Zuko é quem está sozinho, mas foi Azula quem foi abandonada. Além do tema da identidade, esse episódio foca em outro tema crucial, em se tratando de uma história de guerra: perda. O filho do Guanzu, de quem ele tanto se orgulha, foi capturado na guerra e possivelmente morto. É nesse episódio que descobrimos que Iroh perdeu Luten, que Ozai perdeu seu pai e que Zuko perdeu sua mãe, justamente porque seu avô queria que seu pai soubesse o que é perder um filho. A aura que envolve esse episódio é carregada com perdas traumáticas e evitáveis, que acontecem uma atrás da outra, fluindo de uma guerra por poder. Guerras não fazem um vilão ser mais vilanesco ou um herói ser mais heróico. Guerras fazem todos ser menos. Não faz do Reino da Terra uma nação mais unida ou forte. Faz daqueles que estão lutando por algo certo piores. O mundo parece cansado nesse episódio. Tanta luta sem sentido já aconteceu e ela continua ocorrendo, se arrastando. Não é um mundo onde o herói vai triunfar e ser aclamado pelo povo. Ele será rejeitado. É um mundo cansado e devastado por uma guerra que você só quer que acabe, porque tudo que essa guerra deixou foram mentiras, foram perdas, foi dor, foi Zuko, sozinho. Essa foi a análise do meu episódio favorito da série. Espero que tenham gostado, porque eu sei que o Gandalf gostou. Então não vamos decepcionar o Gandalf. Deixe o like no vídeo para ele poder continuar se divertindo com a erva dos hobbits. Se inscreva caso ainda não seja inscrito e comente o que você achou da análise desse episódio. Valeu pela audiência e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo do canal. Falou!